entendemos como Mário de Andrade criou a figura do Padre Jesuíno do Monte Carmelo, nós podemos pensar que o Padre Jesuíno do Monte Carmelo teve 2 certidões de nascimento. A primeira foi da sua mãe, quando ele foi chamado de Jesuíno Francisco de Paula Guzmão. E isso aconteceu em 1764. Posteriormente, a segunda certidão de nascimento do Padre Jesuíno do Monte Carmelo vai ser dada pelo Mário de Andrade. E essa ideia de como ele vai construir esse personagem histórico, nós precisamos entender a lógica do contexto do porquê ele vai construir esse personagem. E tu, já num primeiro momento, já começa a ter relações com essa ideia do que seria a preservação de um patrimônio histórico, porque impôs à cidade a preservação dessa igreja. A igreja, ela é muito importante, ela corresponde aos períodos do Barroco e Rococó do interior do estado de São Paulo, e nessa igreja, o Mário, interessado nas questões das artes, olha para o interior da igreja. Então você tem o interior de uma edificação todo edificado em taipa de pilão e uma fachada com uma torre cineira edificada em tijolos. Então nós devemos o tombamento dessa arte colonial paulista exclusivamente ao olhar especial do Mário de Andrade em reconhecer essa produção plástica e essa riqueza do que seriam os estilos barroco e rococó, ituanos, paulista e brasileiro latino-americano. Mário diz: "Eu sei muito bem que a vida do Padre Jesuíno do Monte Carmelo foi concebida como um conto biográfico. Interpretei dramaticamente." O Mário vai se jogar às pesquisas históricas, buscando fontes em livros, em fontes primárias, em jornais, em outros autores. Porém, ele tem a noção de que, na ausência de todo esse universo de documentação, ele acaba projetando as suas memórias particulares no Padre Jesuíno do Monte Carmelo. E isso é uma questão muito importante, porque de alguma forma muito arrojada e pioneira, o Mário vai tratar de questões de racialidade. Então o fato do jesuíno ter sido um mulato ou um negro retinto tem uma importância tanto numa questão estética, como numa questão subjetiva e uma questão histórica de grande peso para a produção desta obra literária, que foi dividida entre vida e obra. A partir da vida, o Mário empresta muito das suas memórias particulares ao jesuíno, e na parte técnica ele faz um grande estudo, um tratado sobre a história da arte a partir das fontes primárias. Jesuíno olhava para a situação social dele e via como a única escapatória e a única possibilidade que se tinha seria de se tornar padre ou artista. Então o rapaz, desde menino mesmo, se meteu ao ofício de pintor, para o qual sentia muita inclinação, em que se manifestava desde a infância essa real habilidade. Jesuíno adorava ficar tempo esquecido, ajoelhado entre os altares laterais da igreja do convento do Carmo Carmelitano Santista. "Está rezando", diziam os padres, mas o menino se perdia na contemplação dos quadros que adornavam os frontões dos retábulos. Ele achava muito lindos esses santos pintados que ele nunca se esquecerá. Caras redondas, gordas, lisas, de uma alvura impassível. Ele não tinha essa alvura. O menino abandonara sua reza e buscava os frades. Essa é uma interpretação onde o Mário de Andrade passa a emprestar as suas próprias memórias para construir o jesuíno, porque o Mário de Andrade, enquanto criança, também foi educado dentro do complexo religioso do Carmo e também olhava as obras de arte. Então parte das narrativas na construção do jesuíno são as construções do próprio Mário de Andrade.
A Itu que o jesuíno encontrou era uma cidade que estava em pleno desenvolvimento artístico. O Mário de Andrade vai fazer uma descrição da cidade que se tratava de um weekend ao contrário. Ela era o epicentro de um local chamado Quadrilátero do Açúcar, e nesse momento a cotação da moeda era que 1 quilo de ouro equivalia a 1 quilo de açúcar, e a cidade de Itu produzia muito açúcar. Jesuíno chegou numa cidade simples, onde em uma das extremidades da cidade existia um convento franciscano de 1691, e a outra extremidade da cidade estava vindo para o convento do Carmo, inaugurado em 1719. A igreja matriz da cidade estava sendo finalizada, ela havia iniciado a construção em 1774, e entre 1780 e 1788 ela vai receber as decorações. Jesuíno então sobe para a decoração da igreja do Carmo e para as ajudas que ia fazer junto ao frei do convento do Carmo. Jesuíno Francisco de Paula Guzmão chega em Itu, numa extremidade o convento dos franciscanos, na outra extremidade o convento dos carmelitanos e ao centro da cidade uma igreja matriz. É nesse contexto que até hoje é preservado na cidade de Itu, o eixo histórico, que Jesuíno vai encontrar Itu numa arrancada artístico-religiosa, não só pela importância econômica, mas essa sociedade caipira, tão vinculada às questões religiosas, que tinha seu calendário litúrgico que movia a vida das pessoas, ela vai reunir ali, Jesuíno, o que seria o interior das casas caipiras com os oratórios, vai ganhar uma proporção de monumentalidade nesses 3 espaços. Retábulos gigantes, coleções de imaginária, pinturas, e tudo isso advindo da riqueza do açúcar. Toda essa riqueza veio a rebote do momento da diáspora africana. Itu foi um epicentro da produção de artística e um epicentro também da mão de obra escravizada. Então nós tivemos aqui inúmeros leilões de escravos, um pelourinho, e toda essa produção dessa riqueza plástica era vinculado a esse trabalho escravizado. Os negros também trabalhavam na produção da música e na produção das artes. Tanto José Patrício da Silva Manso, que foi o artista contratado para a decoração da matriz, quanto o padre Jesuíno do Monte Carmelo e toda a sua família e seus filhos. Então a gente tem um momento em que a cidade de Itu tem uma produção não só econômica, mas também uma produção artística muito importante nas artes plásticas e na música, voltada e vinculada à questão dos artistas negros. Em 1784, um moço bem cotado foi pedido em casamento e estava para fazer 20 anos. A filha de João Francisco Mendes e sua mulher Sebastiana Ribeira Moraes foi a Felizarda. Nesse momento, Jesuíno já havia sido contratado para ajudar nas pinturas da igreja matriz de Itu, que estava finalizando a decoração. Maria Francisca, a noiva prometida, era tão branca, rosto redondo, liso, de uma alvura impassível. Jesuíno Francisco tenta continuar a tela, mas à sua frente enxerga aquela mão pintando. Ele era um pardo, então lhe oferecendo a vitória de uma virgem branca, vou me casar. E Jesuíno acabou aceitando. Essas são palavras do Mário de Andrade, sempre olhando para o Jesuíno dentro de uma chave de racialidade, buscando compreender esses processos sociais que aconteciam na Itu colonial. As obras de arte do padre Jesuíno do Monte Carmelo foram recenseadas por Mário de Andrade no início do século XX. O Jesuíno já era um artista bastante importante, sobretudo seu mestre, o José Patrício da Silva Manso. Desde que a igreja matriz foi concluída a parte de edificação de todos os espaços entre a nave e a capela mor, o grande projeto decorativo teve ensejado na capela mor dessa igreja. E trabalharam juntos, possivelmente, 4 grandes artistas no projeto dessa igreja. O teto foi pintado por José Patrício da Silva Manso, as talhas do retábulo mor foram realizadas por Bartolomeu Teixeira da Silva, a pintura recentemente descoberta no tabuado de madeira é do Matias Teixeira da Silva, e as telas que decoram as paredes da capela mor são do padre Jesuíno do Monte Carmelo, e também as telas do batistério. O José Patrício da Silva Manso serviu como uma espécie de professor do Jesuíno para a pintura, tanto dos temas como das cores, os fundos de preparação. Ele pintou sobre madeira, possivelmente Jesuíno deve ter ajudado ele.
e posteriormente houve uma evolução na pintura nas duas fases do que nós chamamos na parte superior da igreja de série mariana e na parte inferior a série crística. Na parte superior, que conta a história da vida de Maria, e na parte inferior, essas telas são dentro de uma técnica chamada marruflagem. As telas são pintadas sem chassi, sem uma estrutura, e depois elas são aplicadas diretamente fixadas na madeira. Então essas telas devem ter sido faturadas dentro de um ateliê e posteriormente incorporadas ao projeto artístico da igreja. Então nós vemos esse desenho do Velho Testamento em azul, feito pelo Matias Teixeira da Silva, com cenas em ovais encaixados e também cartelas entre uma série de elementos artísticos, e as telas do Jesuíno se encaixam dentro desses espaços. Uma questão bastante singular dentro desse projeto é a unidade plástica que ele aconteceu entre os anos de 1780 e 1788. Então ela teve começo, meio e fim. Ela é um documento de um sistema plástico. Jesuíno deve ter sido muito valorizado em torno dessas pinturas. Esse é o momento também que ele se torna viúvo. Então as pinturas do Jesuíno, para além de todos os anjos que a gente vê na tela do José Patrício da Silva Manso, o tema central da purificação tem um bebê. E o Jesuíno está pintando muitos bebês nesse momento. Então tem pinturas raras nessa igreja, que é a história da Virgem Maria. Nós temos uma imagem rara da Virgem Maria como um bebê, depois dela grávida, depois dela na apresentação de Jesus no templo. Então, de alguma forma, a parte superior conta a história da Virgem Maria e na parte inferior a história de Jesus. Na parte superior, em 1832, a igreja teve um acidente, tem um desmoronamento de um lado esquerdo do arco cruzeiro e possivelmente se perde uma tela. Essa tela seria uma Santana Mestra. Dessa perda é substituído por uma tela do batismo, então é um tema bastante incomum dentro da série mariana ter essa tela do batismo, mas essa foi uma solução encontrada para manter essa unidade plástica da Capela Mor. Há duas outras telas com temas importantes, que é o batismo de Cristo e o batismo de Sérgio, que o Mário de Andrade deu o nome. Porém, é na verdade o batismo do primeiro rei germânico convertido ao catolicismo. As telas têm um tamanho bastante amplo, elas decoram esses espaços e elas trazem muitas referências da iconografia da história da arte. Posteriormente à pintura da matriz, nós imaginamos que o padre Jesuíno do Monte Carmelo tenha ido trabalhar na Igreja do Bom Jesus em 1765. O padre Jesuíno faz uma decoração para uma capela lateral, a Capela Mor, onde ele apresenta a pintura da Virgem encimada por uma série de nuvens. Essa Virgem é a Nossa Senhora da Conceição e ela tem uma designação de Nossa Senhora Mãe dos Homens, porque ela está sobre uma esfera armilar que diz: "Por mim, as futuras gerações serão chamadas de felizes." E existem 4 continentes, a alegoria dos 4 continentes. É uma pintura extremamente rara do final do século XVIII e ela apresenta os 4 continentes conhecidos até então. Uma alegoria da África com uma pessoa negra retinta, vestindo um cocar e uma saia também de plumagem. A alegoria da América se tratando de um mameluco, o que nós chamaremos de mulato, com uma pele amarronzada, também nos mesmos moldes de um indígena, com cocar e uma saia de plumária. A Europa com uma roupa branca e usando um cinto de castidade vermelho. E a Ásia também com uma túnica. Eles estão todos ajoelhados abaixo dela. Essa é uma obra bastante importante, não recenseada e ainda não tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas que é um raro documento da história da arte brasileira. A Nossa Senhora Mãe dos Homens é uma invocação muito importante para esses bandeirantes que adentravam os sertões. E ela vai dar origem dentro dessa rota à cidade de Porto Feliz, que tem a Nossa Senhora Mãe dos Homens como oráculo da cidade. Em Itu, novas obras são descobertas do padre Jesuíno do Monte Carmelo. Nós temos uma obra particular que se trata de uma santa com as mãos juntas
existe a possibilidade do teto da fazenda de Nossa Senhora da Conceição ser uma pintura do padre jesuíno do Monte Carmelo. A partir desse momento, o jesuíno Francisco de Paula Guzmão, nesse entre a pintura da matriz e a pintura do Bom Jesus, ele vai ficar viúvo. Então ele se torna viúvo com as crianças pequenas para cuidar, e ele vai tomar para si o maior desafio da vida dele, que é a pintura da Igreja do Carmo de Itu. A decoração da Igreja do Carmo de Itu foi o maior projeto plástico, não só do padre jesuíno do Monte Carmelo, mas talvez de toda a história da arte brasileira do período colonial no Brasil. Ela é uma igreja que foi pintada, tanto os tetos da nave, do coro e da capela mor, assim como todas as paredes de todos os espaços. Essa igreja, ela tinha um medalhão central no arco cruzeiro do Menino Jesus de Praga, no momento em que o Mário de Andrade a encontra. O teto da nave tem uma Santa Teresa d'Ávila flutuando entre nuvens, e o teto da capela mor está todo preservado. Esse teto, o Mário de Andrade vai encontrá-lo com uma decoração com muitos anjinhos, festões de flores, e ele vai encontrar Demétrio Blackman e o Peri Guarani Blackman. E em 1917, possivelmente, o Demétrio e o Peri em conjunto vão fazer uma espécie de restauração da pintura do padre jesuíno. Já ao final do século XIX, todas as tábuas que envolviam a igreja, que eram os temas da crucificação, por excelência a Ordem do Carmo era quem fazia a Paixão de Cristo, então os temas da crucificação, da deposição da cruz, da ressurreição, eram típicas do espaço carmelitano, que tem as imagens do triunfo, contando essa narrativa da vida de Cristo. E essa igreja, ela era toda decorada, então ela era uma espécie de Capela Sistina do período colonial paulista. Durante muitos anos só existiu relato sobre isso, o Mário de Andrade teve contato com esses relatos, e a igreja ela era muito famosa, porque no momento de uma sociedade iletrada, você ter a narrativa completa da vida de Jesus pintado de uma maneira plástica extraordinária, em tamanho real, era algo de assumidamente impacto para essa sociedade. E também um espaço muito rico, muito fausto com essas decorações. No início do século XXI, o professor Luiz Roberto de Francisco foi chamado no caixil do relógio da Igreja Matriz de Itu, e lá se descobriu que o sistema de proteção do relógio, que estavam com tábuas caiadas de branco, que por algum descuido receberam chuvas, e lavando essas tábuas começou a aparecer alguns rostos. E aí, de fato, se concluiu que esse tabuado tem um conjunto de pinturas originais do padre jesuíno do Monte Carmelo, que foi preservado durante todo o período, e é a melhor produção plástica que nós temos até hoje desse artista. Nós temos algumas imagens de rostos, alguns fragmentos de conjunto, como da deposição da cruz, uma Nossa Senhora das Dores com véu azul, também uma cena do Gólgota, da crucificação, com uma Nossa Senhora com tons amarelos. E isso foi ao encontro do que se imaginava, e cada vez mais que se trabalha com as obras do jesuíno, se encontra um novo artista. Esse tabuado que foi encontrado na Igreja Matriz é atribuído às tábuas que decoravam a Igreja do Carmo de Itu, e esse fragmento nos deixa esse testemunho do padre jesuíno do Monte Carmelo como um artista extraordinário, que posteriormente a decoração desse templo, que ele se tornou viúvo, tem uma descrição de que ele passa a usar um cinzel, uma roupa preta com uma espécie de cinto, e ele passa a partir daí não mais a querer se casar, assume a viuvez, se torna um exemplo para os filhos e passa a se empenhar em buscar uma vida sacerdotal, em retomar a ideia que ele tinha anterior como seminarista de se tornar padre novamente. O jesuíno Francisco de Paula Guzmão, nesse momento já um artista consagrado e um músico também muito importante. O jesuíno se destacava não só nas músicas, mas também na parte do enterro das pessoas. Era muito comum as pessoas falecerem e deixarem muitas missas encomendadas. E existia uma figura do que a gente chama de o armador de gala, que era o responsável pelas decorações da igreja, era responsável pelas músicas, responsável pela cerimônia toda que acontecia na cerimônia de fazer almas. Jesuíno, nesse momento viúvo, vai até São Paulo, ele troca parte do trabalho artístico por aulas de latim, e lá ele passa uma temporada, deixando os filhos e os sobrinhos
que viviam com ele em Itu, junto às pessoas mais próximas, e passa a se dedicar na decoração da igreja da Ordem Primeira e da Ordem Terceira dos Carmelitas em São Paulo. Esse é um capítulo à parte que merece amplo destaque, mas o Jesuíno vai fazer uma pintura extraordinária que foi restaurada a partir das primeiras décadas do ano 2000 e nos revelou uma pintura extraordinária do Padre Jesuíno do Monte Carmelo, que liga esse artista à produção artística colonial da América Latina, sobretudo as escolas mais comuns, chamadas como Escola Cusquenha, da cidade do Peru. O Jesuíno vai projetar uma virgem com um sistema de decoração muito próximo a isso, algo que merece profundo destaque. Há uma produção, além das igrejas da Ordem Primeira e da Ordem Terceira do Carmo, do recolhimento de Santa Teresa, com alguns caixotões, e o Mário também trabalha uma produção de algumas obras de arte provindas desse espaço do recolhimento de Santa Teresa, que hoje estão no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Mas são obras que são claramente atribuídas ao Vedras, que foi um artista posterior, a menos que na restauração que foi feita e na pintura que o Vedras realizou, ele possa ter realizado sobre a pintura do Padre Jesuíno do Monte Carmelo, que essa é uma possibilidade existente que merece estudo. O Jesuíno Francisco de Paula Guzmão consegue se ordenar como padre, troca de nome para Padre Jesuíno do Monte Carmelo e retorna para Itu. No retorno para Itu, os filhos já estavam mais crescidos, ele retoma a ideia de construir um novo templo, uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Patrocínio. Ele consegue receber por doações o terreno onde a igreja foi edificada de fato em Itu, e nesse momento o Jesuíno, como padre, já tendo rezado missas em Itu, ele aventa a possibilidade de participar como irmão terceiro da Ordem do Carmo. O Jesuíno não é aceito pela Ordem do Carmo. Ele, nesse momento, toma para si algo bastante ruim, porque é tido para ele que ele tem um defeito de nascença, o fato dele ser negro, e ele não é acolhido pela Ordem do Carmo. Então ele toma para si pegar esse terreno que foi doado e construir o templo mais belo da cidade de Itu, com as melhores músicas, e dentro desse templo o Jesuíno vai se empenhar toda a vida dele para construir o que seria o maior monumento religioso e artístico da cidade de Itu. Nós temos descrições de alguns viajantes que passaram aqui nesse período. O Saint-Hilaire, ele descreve o templo como algo majestoso. As festas também eram muito importantes e a produção musical do Padre Jesuíno para esse espaço é extraordinária. Nas pesquisas que o Mário de Andrade fez, ele vai fazer um levantamento de que nessa igreja existiam 8 pinturas dos santos carmelitas, são santos místicos carmelitas, e o extraordinário dentro dessa perspectiva é o olhar do Mário em perceber que na igreja da Ordem do Carmo, o Jesuíno vai pintar um dos patriarcas da igreja como uma pessoa albina, um negro albino, e dá destaque também para um anjo, que é um anjo mulato, algo extraordinário dentro da história da arte brasileira. E na igreja do Patrocínio, que ele toma com uma espécie de vingança por não ter pertencido à ordem, ele passa a fazer algo muito importante, que é pintar o rosto dos filhos nos santos, construindo uma espécie de genealogia em cima desse processo. O Jesuíno é o arquiteto, é o decorador, é o entalhador. O Mário faz uma indicação de que o atual retábulo que se encontra hoje no Museu de Arte Sacra de Santos, na Ordem Beneditina, é proveniente da Igreja do Patrocínio de Itu. Diversas obras de arte extraordinárias, originais dessa igreja, hoje compõem o acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo. E nós podemos perceber a pujança da arquitetura da igreja nas aquarelas do Miguel Benício da Assunção Dutra. Então, reunindo esses aspectos todos, nós podemos imaginar o que foi a igreja do Patrocínio em Itu. Essa igreja, ela também recebeu o patrocínio direto de Sua Majestade, o Dom João VI. O Jesuíno, descobrindo que a avó do Dom João era devota de Nossa Senhora do Patrocínio, se empenha em tomar um navio em Santos e ir até a cerimônia do beijamão no Rio de Janeiro, no Paço Imperial, e ele consegue, junto à Sua Majestade, uma quantia considerável para poder edificar a igreja. Ele retorna dessa viagem a pé, junto ao lombo de animais,
atravessando toda a parte onde se encontra o Vale de Nossa Senhora da Aparecida. Todas as cidades como Guaratinguetá, Padre Jesuíno do Monte Carmelo atravessa essas cidades em torno de pagar uma promessa por ter conseguido isso e retorna para Itu com esse empenho de construir essa igreja. Ao longo do processo, os filhos crescem, os irmãos também estão aqui, ele tem um afilhado, e esse núcleo de padres em torno da Igreja do Patrocínio, eles são conhecidos como a comunidade dos padres do patrocínio. São padres voltados para a ideia do suplício, então eles se autoflagelavam e eles também tinham um núcleo de estudos. Vai se aproximar desse núcleo de estudos o Dom Joaquim Antônio de Melo, que foi considerado o primeiro bispo de São Paulo, e também o padre Antônio Diogo Feijó, que vai, posterior a essa relação com os padres do patrocínio de Itu, iniciar uma carreira política, primeiro como vereador da cidade de Itu e depois galgando tantos cargos a chegar à posição de regente do Império, do regente Feijó. Então o jesuíno, ele ancora em torno de si uma série de outras pessoas muito importantes que passam não só a ajudá-lo na construção da igreja, mas também em projetar essa ideia da comunidade dos padres do patrocínio. O jesuíno, ao longo de que a igreja vai ficando pronta, ele vai adoecendo e no ano de 1819, 1820, acaba falecendo e não vê a inauguração da igreja. Ele é sepultado na Igreja do Carmo de Itu e posteriormente trasladado para a Igreja do Patrocínio. Lá estão enterrados todos os filhos do jesuíno, sobretudo o Eliseu, que fez as talhas da igreja e as imagens. Haviam duas imagens muito importantes, uma delas de Nossa Senhora do Patrocínio e a outra do São Jorge. Nas pesquisas do Mário de Andrade, a gente percebe que possivelmente ele pretendia escrever sobre outros artistas ituanos, como o Eliseu do Monte Carmelo, que era esse estatuário, e o Miguel Benício da Assunção Dutra, que era um arquiteto, artista, e o jesuíno acaba falecendo, deixando esse conjunto de 8 pinturas bastante importantes, que hoje são tombadas como patrimônio nacional pelo IPHAN. A filha do jesuíno, a Maria Teresa, ela teria que sair de Itu para receber educação, e ela acaba recebendo isso em Itu, e o jesuíno se empenha de alguma forma em ajudar a criar uma espécie de convento feminino de Nossa Senhora das Mercês. Esse convento acaba se consolidando e existem 2 pinturas de uma série de Cristos, o Cristo atado à coluna e um Cristo de túnica, que pertencem hoje a uma coleção particular, e essas pinturas também são provenientes do convento de Nossa Senhora das Mercês, que fazia parte do complexo da Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio. Com o passar dos anos, as Irmãs do Patrocínio abriram os espaços e existem mais 7 pinturas de uma série dos apóstolos. Essa série também ainda não é tombada, mas essa série demonstra um novo jesuíno. Então, as pesquisas em torno do jesuíno, cada vez elas vão se ampliando. As últimas 3 exposições, elas puderam somar em número as obras desse artista. Em 2019, no Museu Arquidiocesano de Campinas. Em 2020, no Museu de Arte Sacra de São Paulo. E em 2022, a primeira individual junto ao Museu Afro-Brasil, Emanuel Araújo. Então, cada vez mais tem surgido o interesse e a perspectiva de lançar esse olhar sobre o jesuíno, um artista tão singular e importante dentro da história da arte nacional.